narração do Paulo Henrique, eu queria até contar um segredo aqui. Vou contar um segredo aqui. O Paulo, a narração dele é tão impressionante. Ele tem um texto para narração que é, assim, a entonação dele é impagável. Ele está lendo, mas ele não viu a imagem. Ele narra sem olhar. Narra sem olhar. Segredo, hein, Paulo? Desculpa aí. Ele narra sem olhar na imagem. Na maioria das vezes ele não viu. E ele dá vida para aquele negócio. Ele é uma coisa impressionante, a narração dele. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Marta Cibeli. Ela é jornalista nascida em Jacareí, mas com a carreira toda principalmente na cidade de São Paulo. Foi repórter da TV Globo, TV Bandeirantes e desde 2005 está na Rede Record, onde faz parte da equipe que produz o programa Domingo Espetacular. Na nossa conversa, Marta vai relembrar a infância, falar sobre os seus pais e os desafios do século XXI para o jornalismo. Mas o bate-papo começa com ela falando sobre Jacareí. Bom, Marta, obrigado pela sua vinda aqui a Jacareí, por aceitar esse convite no nosso programa. Vamos começar então essa entrevista falando um pouquinho... Só agradecer a você o convite, dar um alô para a galera de Jacareí. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. É difícil a agenda, né? Porque você mais fica em São Paulo do que em Jacareí. Como é que foi a sua infância aqui? Fala um pouquinho do que você se recorda sobre Jacareí. Bom, sou fruto da terra, né? Minha infância aqui em Jacareí foi maravilhosa. A casa dos meus pais na Siqueira Campos é uma casa imensa e eu brincava na rua com a criançada, né? Tenho muitos amigos da brincadeira da rua. Então era queimada, taco, que eu adoro. Se você passar na Rodé e tiver algum colega lá, vão lembrar que a gente jogava muito taco, andava muito de bicicleta. Então foi uma infância maravilhosa. É uma família grande, a sua ou não? Uma família grande. Meu pai, Alcides Pinto de Oliveira, minha mãe, Helena Beatriz, ele é um empreendedor da cidade, ele era um expert da indústria têxtil, foi para Buenos Aires, na Argentina, conheceu a minha mãe, depois veio para o Brasil, instalou-se em Jacareí, montou uma empresa têxtil aqui com os filhos. Bom, aqui eles constituíram a família, 70 anos de casamento, sou Alcides e a Dona Helena, são conhecidos aqui na cidade. Um beijo para minha mãe, que está com 98 anos, Gracinha, ele já se foi. Então eles constituíram uma família muito feliz, 9 filhos, são hoje 13 netos, 13 bisnetos, uma família imensa. Quer dizer, a primeira geração de Jacareí são vocês, os filhos? Alguns irmãos nasceram na Argentina, outros nasceram em São Paulo, e eu e o caçula aqui em Jacareí. Mas todos tiveram a vida construída aqui em Jacareí até o momento de tomar rumo profissional, né? Como eu também. Eu fiquei aqui até uns 16 anos, né? Como eu estava te falando. Eu sou uma adolescente e entrei na faculdade com 16 anos. Entrei muito nova na faculdade. E, aliás, eu passei em 3 faculdades. Conciliou 3 cursos. Na verdade foi assim, eu passei em música, porque eu namorava um músico, o Magno Bissoli, que é baterista, até hoje famoso. Psicologia, que era uma coisa que eu tinha uma atração, um interesse também grande e que agradava a família, né? E o jornalismo, que era uma aptidão mesmo, uma vocação interna e que falou mais alto. Eu comecei a cursar psicologia, mas acabei deixando para me dedicar ao jornalismo, que sempre foi minha vocação. Antes da gente se aprofundar na sua carreira como jornalista, eu queria saber como é que foi essa sua infância numa família tão grande.
Que tipo de educação seus pais te deram? Eram muito rigorosos? Como é que foi? O que você se recorda? Olha, meus pais foram maravilhosos na educação que eles deram para os filhos, né? Valores éticos, de caráter, de honestidade, de como se portar. Eles foram maravilhosos, apesar de sermos numerosos, né? E ao mesmo tempo que deram toda essa educação, também deram a flexibilidade para a responsabilidade. Então, por sermos muitos, também não tinha tinha uma fiscalização, mas não aquela coisa em cima sufocante. Então, cada um foi educado com todos esses valores que eu mencionei, mas com muito senso de responsabilidade e liberdade. E também nos anos 60, anos 70, Jacareí era uma cidade muito pequena ainda, né? As famílias conheciam uma outra, ainda vizinho, tinha isso também. Tinha, era diferente, né? Mas acima de tudo, acho que eles nos deram, né? Sempre muito amor. Nós fomos sempre criados com muito amor, muita dedicação da parte deles, né? E por que o jornalismo? Como é que você vê, por que você escolheu essa profissão? Alguém da família já tinha alguma coisa a ver ou não? Não, eu fui a precursora na família, né? Era uma vocação, para você ter uma ideia. Eu com 12 anos pedi autorização para minha mãe, para uma amiga, ir comigo no autódromo de Interlagos, com 12 anos. E me enfiava lá pelos boxes, conversava com os pilotos, tem autógrafo de pilotos já falecidos, lembro aqui de James Hunt. Então era uma característica minha, eu já tinha o jornalismo sem saber, né? Não tinha consciência. Mas eu já era uma repórter, porque eu já me entrava nos lugares com 12 anos. Então eu acredito que é uma aptidão mesmo, uma vocação minha, que aflorou, né? E você cursou na Casper Libero? Isso. Eu estudei em Jacareí, aqui no Grupão, hoje o Museu de Antropologia, depois no CN, fiz o cursinho em São José e cursei a Casper Libero. Um tempo depois eu cursei História na USP também, e depois os cursos de atualização, né, que a gente sempre faz. A gente não pode parar. No comecinho da Casper Libero, você ainda estava naquelas duas faculdades, outras? Olha, no comecinho eu vou te falar, eu estava em 3 cidades num dia só. Como é que conseguia? Nossa, uma loucura. Eu acordava às 4, tomava o ônibus das 5, era adulta ainda, hein? Muitas vezes de pé, Chegava às 7 na rodoviária, ia correndo para a faculdade. Estudava até meio-dia, tomava o ônibus do 12h30, voltava para Jacareí, comia alguma coisa, dava uma estudada, às 4 saía para Mogi, onde fazia psicologia. Voltava às 11 da noite, comia alguma coisa, dormia meia-noite até às 4. Foi bem corrido, mas foi muito importante, porque é um momento que você decide realmente o que você quer. E eu decidi que estar em 3 cidades ao mesmo tempo não seria tão proveitoso, seria muito cansativo. Então eu, nesse momento, defini, não, eu quero fazer jornalismo e vou me dedicar totalmente ao jornalismo. E essa passagem pelas 3 cidades durou um mês? Um mês. Depois... Um mês, um pouquinho mais, mas o suficiente para definir, né, que eu queria mesmo jornalismo. Não que eu não gostasse tanto de psicologia, mas o jornalismo sempre falou mais alto. É porque você tem que escolher com 16 anos, né? No seu caso, você já sabia que queria isso por vocação, por alguma coisa, né? Na verdade, assim, consciência. Nunca vai ter. Não, né? Só na hora que eu decidi mesmo, não, vou fazer jornalismo. Mas já tinha aquela coisa que você não sabe definir. Eu gosto muito, eu quero fazer jornalismo. Foi por aí. E acho que escolhi bem. Acho que escolhi bem, eu tenho uma carreira ativa até hoje. Construir uma carreira nos principais órgãos de comunicação. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente colhe bons frutos, né? E estudou numa faculdade que tem todo o suporte, né? Tinha jornal à época, a Gazeta Esportiva, TV Gazeta, que foi fundada em 70. Como é que foi a vivência sua na faculdade, na Casper? Foi maravilhosa. Nós tínhamos professores maravilhosos, muito bons. Casper Libero, na época, tinha até mais prestígio que a própria USP, né?
E eu sempre fui CDF, né? O meu caderno, isso é uma curiosidade muito legal. Meu caderno era xerocado pelos colegas, porque eu era muito dedicada, mas eu não era chata. Então todo mundo que não estudava, empresta seu caderno para xerocar, eu falava, vai lá. E tudo bem, um dia eu subi na Xerox por algum motivo, e o cara foi dobrar o caderno de qualquer jeito, falou, cuidado com o meu caderno aí. Aí falou, você que é a dona do caderno? Eu falei, sou. Então eu fui sempre muito dedicada nos estudos, tive ótimos professores. Um deles, que foi um dos precursores na Folha, Emir Nogueira, excelente professor, nunca vou esquecer que um dia ele mandou todo mundo escrever um texto sobre determinado tema, e eu naquela coisa, né, de escrever bonito, né, usar palavras bonitas, né? Ele pegou o texto e disse, olha, esse texto aqui está muito lindo para academia, mas ó, jornalismo diário é outra coisa, tá? E uma lição que serviu para a carreira inteira, né? Sempre falar a linguagem que seja compreendida. E você cursou a faculdade lá na Casper Libero numa época que o Brasil estava num período meio obscuro. Como é que foi? Teve alguma coisa que você se lembre na faculdade, de amigos que se reuniam ou não teve nada? Na verdade, assim, na faculdade não exatamente, mas como eu comecei a trabalhar antes de me formar, eu era uma adolescente ainda, né? E era uma época complicada. Eu lembro que numa cobertura na rua 24 de Maio, eu fiquei na parede, né, enquanto a polícia passava com uma tropa de choque para combater uma manifestação, né? Era uma época delicada, tinha na redação aquela sensação de que o DOP estaria vigiando, pré-julgamentos. Eu, por exemplo, fui julgada. Tinha colegas que achavam que eu poderia ter alguma ligação, porque eu era um ser ali diferente, né? Na verdade, era uma jovem que estava começando sem maldade. Mas foi um período que, assim, felizmente logo passou, né? E tudo terminou pacificamente, digamos. E o seu primeiro emprego já foi no jornalismo? Foi no jornalismo. Na verdade, assim, quando era adolescente, eu trabalhei com meu pai na empresa que ele construiu aqui em Jacareí, na Ginco. Então foi meu primeiro emprego. Quero trabalhar. Então trabalhava com ele lá fazendo alguma coisa. Mas efetivamente, quando eu fui para estudar na faculdade, antes de terminar a faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar. E fui procurar emprego sozinha no Diário Popular. Alguém tinha me dito que ele tinha uma vaga de redator. Fui lá, cheguei, me apresentei para o editor, falei, você não sabe, eu acabei de contratar uma pessoa faz 5 minutos. Falei, você está brincando? 5 minutos. Falei, mas o que tem mais aqui? O que tem não vai te interessar, porque a revisão é outro. Falei, não, eu quero sim, não tem importância. E fui trabalhar na revisão. E 6 meses depois eu já tinha sido promovida para repórter. Então foi o meu primeiro emprego já no jornalismo, no Diário Popular, como repórter. Logo na sequência, eu fui para a TV Globo. Trabalhei primeiro no departamento de pesquisa, um período pequeno, depois fui repórter no Jornal Hoje. Repórter da TV? Da TV. E como é que foi essa passagem sua do impresso para a TV? Tranquila. Era um momento de você estar vivendo a história, né? Vivendo também a abertura política. Eu fui para a posse do Collor, que depois foi aquela, todo mundo já sabe, mas eu acho que os debates foram muito importantes para a vida da nação brasileira.